Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para recapitularmos o assunto estudado na lição da Escola Sabatina. Esse é o momento em que temos o privilégio e a oportunidade de receber você aqui e juntos investirmos tempo para que possamos tratar um pouco mais sobre o tema daquilo que estamos estudando dentro desse trimestre, de modo especial dentro dessa semana, referente ao Evangelho de Marcos. Nós estamos caminhando pouco a pouco e você que tem nos acompanhado tem tido o privilégio de desbravar junto conosco este livro ou este Evangelho tão especial, e nós temos caminhado pouco a pouco e nessa oportunidade já estamos no penúltimo capítulo do Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 15 e nessa semana você e eu tivemos o privilégio de estudar uma lição que trata basicamente deste capítulo que vai narrar os eventos relacionados ao julgamento e à crucifixão de Jesus. Por isso, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Se você é novo aqui, eu quero convidar você para que você se inscreva no canal e, ao passo que você tiver a oportunidade de assistir os nossos vídeos e ter acesso aos comentários que aqui fazemos da lição da Escola Sabatina, que você possa deixar o seu like, também deixar o seu comentário para que nós possamos interagir e de forma especial também compartilhe com outras pessoas para que mais e mais pessoas tenham acesso não somente a esse conteúdo, mas principalmente aos temas abordados e estudados dentro da lição da Escola Sabatina. Você deve estar achando algo estranho aqui em mim hoje. Eu estou aqui com o meu lenço de desbravadores, porque esta semana em qual estamos aqui é a semana do lenço do Clube dos Desbravadores, uma semana especial onde nós, desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos a oportunidade de usar este lenço especial durante toda a semana para que possamos divulgar não somente o clube, mas principalmente os ideais do clube, os objetivos que ele tem, para que mais e mais pessoas também conheçam sobre o Clube dos Desbravadores, possa fazer parte dele e, sobretudo, ser beneficiado com aquilo que nele é apresentado. Então, independente de onde você estiver, no Brasil ou no mundo, aonde houver uma igreja adventista, você pode ir ao encontro dessa igreja e perguntar pelo Clube dos Desbravadores. Esta semana é a Semana do Lenço. Sábado, dia 21, é o Dia Mundial dos Desbravadores. Então, toda essa semana está sendo dedicada ao Clube dos Desbravadores. E se você não conhece ainda esse importantíssimo ministério da Igreja Adventista, convido você a procurar uma de nossas igrejas e se inteirar sobre este importantíssimo ministério, ok? Fique então a você o meu convite. Muito bem, nós vamos a partir de agora adentrarmos o capítulo 15 do Evangelho de Marcos para que juntos possamos então desbravar aquilo que a lição da Escola Sabatina dessa semana está nos trazendo para o nosso deleite, conhecimento e principalmente para que nós possamos adquirir maior conhecimento e colocar as lições literalmente em prática em nossa vida. Como eu disse anteriormente, o título da lição da Escola Sabatina dessa semana é Julgado e Crucificado. O verso principal da lição está no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no verso de número 34, e eu quero ler com você. Eu convido você também a abrir a sua Bíblia para que você possa acompanhar este momento. Tendo você já feito os estudos da lição ou não, é importante que você possa acompanhar e principalmente tendo acesso à sua Bíblia. Então, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15, no verso de número 34, a palavra de Deus vai dizer assim: a hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o verso principal da lição. E como eu já disse em outros momentos, é importante que você leia, releia, estude o verso, bem como também os demais textos que são propostos na lição, para que você possa entender melhor não só o texto, mas o cenário, o contexto do texto do qual estamos tratando aqui, ok? Então veja algo interessante. Como ocorreu nos capítulos anteriores,
em que cada um deles tem um cenário ou um pano de fundo em que os eventos se desenvolvem, o capítulo 15 não será diferente. Neste, o cenário será o Gólgota, ou o lugar da caveira, local onde era executado os condenados romanos. Contudo, de modo paralelo, temos ainda o templo como cenário compartilhado do capítulo 15, enfatizado por Marcos, pois o que ocorre na cruz tem sua aplicação e cumprimento não somente ali, mas também no lugar santo e santíssimo do templo de Jerusalém, como vimos nos capítulos anteriores. Nas cenas apresentadas, temos destaque aos locais e às horas em que cada evento ocorre, marcando um ponto de transição entre a obra de Cristo como Cordeiro de Deus e a retomada de sua obra como sumo sacerdote e mediador da nova aliança instituída na Páscoa ou na Ceia do Senhor. Então veja, no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, o próprio autor vai chamar a sua e a minha atenção para dois contextos importantes. Em primeiro lugar, lembre-se que nós estamos neste momento naquele contexto em que Jesus já foi julgado, ou melhor, já foi interrogado pelos judeus, pelo sinédrio judaico, e agora, no capítulo de número 15, Jesus está sendo levado perante Pilatos para que então seja interrogado, condenado e direcionado à cruz do Calvário. Então veja, nós estamos diante de um contexto geral, ou de um contexto maior. Que contexto é esse? Nós estamos dentro de um contexto da Páscoa, da festividade da Páscoa, aonde o santuário é o centro, mas Jesus já não está nele. Ele está agora indo em transição para a cruz, aonde ele será executado. Então, volto a dizer, o nosso cenário maior é a festa da Páscoa, a celebração da Páscoa. O templo está inserido nesse ambiente por conta dos significados da festa e o propósito dela, mas Jesus está sendo conduzido a um novo e último cenário dentro desse contexto, aonde? A cruz do Calvário. Quando nós temos este pano de fundo por detrás, dentro do capítulo 15, nós vamos então caminhar agora para compreender os detalhes que a lição dessa semana trouxe para mim e para você. E o primeiro deles diz respeito ao momento do interrogatório em que Pilatos vai procurar em Jesus a resposta se ele é ou não o rei dos judeus. Veja que interessante. Embora o sinédrio fosse o conselho e a autoridade máxima entre os judeus, não estava sob a responsabilidade destes administrar a pena de morte. Por isso, eles recorreram ao governo romano, no caso, a figura de Pilatos. O sinédrio sabia que, sobre a jurisprudência de Roma, as acusações apresentadas na noite do interrogatório de Jesus no sinédrio não seriam suficientes para que o governo romano aprovasse a condenação. Por isso, o acusaram de alegar ser o rei dos judeus. Isso está no verso 2 do capítulo 15. Tal acusação coloca Jesus em grande desvantagem legal em relação a um outro acusado que já está preso, Barrabás, visto que motim e assassinato, que eram os motivos que haviam levado Barrabás a ser preso, eram infrações menores em comparação com a conspiração alegada pelos judeus de que Jesus estava tentando colocar-se como rei dos judeus. Então veja, o capítulo 15 inicia o momento em que Jesus vai ser direcionado pelos sacerdotes, os anciões e os escribas que estavam no sinédrio para irem então a Pilatos, a fim de que Pilatos pudesse interrogar Jesus. Nesse contexto, eles sabiam já de antemão que as acusações apresentadas contra Jesus na noite do interrogatório no sinédrio não seriam válidas diante de Pilatos. Logo, então, eles acusaram que Jesus estava querendo colocar-se como rei dos judeus. Motivo esse que leva Pilatos, então, a usar o mesmo argumento para interrogar Jesus. No verso de número 2 do capítulo 15,
Pilatos então interroga Jesus e ele pergunta: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Agora, veja que interessante. Dentro desse contexto, destaca-se ainda que, em momento algum da narrativa do Evangelho de Marcos, Jesus alegou ou reivindicou o título de rei dos judeus. Pelo contrário, foi o povo que, desejando fazer dele rei por ocasião da multiplicação dos pães, em Marcos 6, que alegou ou desejou que Jesus então fosse o rei dos judeus. No versos 6 a 10 de Marcos, Marcos então chama a atenção do leitor para o cenário onde os eventos estão ocorrendo e faz isso mencionando o evento ou a festa da Páscoa. Ele vai destacar alguns elementos. Então veja, ele dá ênfase a alguns detalhes importantes relacionados ao momento em que Jesus está sendo interrogado e também a festa da Páscoa. Por quê? Quando nós alinhamos a ideia do interrogatório de Jesus frente a Pilatos, desejando saber se ele é o rei dos judeus, tendo como pano de fundo a festa da Páscoa, você se dará conta que aqueles eventos estão relacionados a dia de juízo, condenação, libertação e substituição. E quando nós falamos de substituição, dentro deste contexto, cabe a mim e a você lembrar que, à medida em que Jesus está sendo interrogado e será condenado para a morte, a sua morte simbolicamente simboliza a libertação de outro condenado. Quem condenado? O próprio Barrabás, onde o inocente, que é Jesus, vai morrer e o culpado, Barrabás, obterá a libertação. Você consegue entender? Esse momento do interrogatório de Jesus perante Pilatos serve para destacar aquilo que a própria festa da Páscoa significa, um momento de libertação. Neste, o Cordeiro de Deus, que é Cristo, é entregue para morrer. E Barrabás, que é culpado, é liberto ou recebe a libertação. De modo ainda que meio que imperceptível, os detalhes relacionados à festa da Páscoa estão inerentes, estão dentro desse episódio, desse momento, dessa cena que nós estamos assistindo, onde Jesus é condenado para morrer e o culpado é libertado para permanecer vivendo. A lição ainda vai adiante e agora nós vamos analisar não somente o momento em que Pilatos está interrogando Jesus, mas posterior a isso, o momento em que Jesus é entregue para os soldados romanos a fim de, entre aspas, ser preparado para a cruz. Você vai se lembrar que nós abordamos o fato de que ao Jesus ser ungido em Betânia, ele não somente foi ungido para a morte e o sepultamento, mas sobretudo também simbolicamente estava sendo ungido para iniciar o seu ministério sumo sacerdotal, bem como também para ser rei. Lembre-se que citamos tanto Hebreus quanto Apocalipse no contexto de que Jesus estava sendo ungido para também essas duas funções. Quando nós chegamos no capítulo 15, agora, após o povo pedir a crucifixão de Jesus, Jesus vai ser colocado junto aos soldados romanos. E nesse contexto, do verso de número 16 até o verso de número 20, vão ser destacados alguns elementos interessantes que, embora não fique claro para os soldados romanos que Jesus é rei, eles vão tratá-lo de forma pejorativa como o rei dos judeus. Veja que interessante. Do verso 16 ao verso de número 20, são destacados alguns detalhes interessantes e Marcos dá ênfase a alguns deles, pelo menos 7. Observe. Primeiro, Marcos vai citar os soldados. Todo rei, logo, é acompanhado por soldados. Marcos vai citar também o palácio. Ele vai citar o destacamento de soldados que estavam junto a Jesus. Ele vai citar o manto de cor púrpura. Ele vai citar a coroa. Vai citar também a saudação real feita a Jesus. E, por último, a adoração prestada pelos soldados romanos. Veja que
há uma ironia no texto, como o próprio autor da lição coloca, e um contraste muito marcante nessa situação, aonde Jesus, sendo rei, vai ser tratado como um não rei diante de circunstâncias que apontam para um rei. Entende? Os romanos não consideravam Jesus o rei dos judeus, embora ele fosse. Mas os versos destacam que, de modo irônico e contraditório, embora não sendo reconhecido como rei, todos os elementos citados por Marcos apontam Jesus sendo tratado como um rei, embora de modo totalmente contrário. O texto vai ir adiante, e a lição também caminha, ao falar agora sobre os detalhes relacionados à crucifixão. Marcos vai dizer de forma bastante resumida que entre o momento em que Jesus está sendo preparado para a cruz e o momento em que ele segue para o Gólgota, o Monte da Caveira, os romanos obrigaram um homem chamado Simão Cirineu a ajudar Jesus a carregar a cruz. Eu acho interessante a forma como Marcos trabalha esse período, o processo de interrogatório perante Pilatos e ao mesmo tempo a preparação de Jesus para a cruz, porque embora Marcos cite a maneira como Jesus foi tratado, Marcos não entra muito nos detalhes como os outros evangelhos farão. De forma bastante resumida, Marcos dá a mim e a você uma apresentação sucinta daquilo que foi os horrores e o sofrimento de Cristo diante desse momento de flagelo, diante desse momento de agressões físicas e principalmente nesse momento em que Jesus foi preparado para a cruz. Contudo, quando ele chega no momento de falar sobre a crucifixão, então Marcos dará detalhes mais expressivos, mais claros daquilo que ocorreu naquele contexto. Veja, todo o processo de crucifixão era extremamente doloroso, cansativo e principalmente expositivo. A pessoa ficava exposta à vergonha da cruz. A dor e a vergonha eram elementos similares neste processo, ainda mais para um inocente, que é o caso de Jesus. Logo, todos os elementos destacados por Marcos trazem ainda mais significado para a cena e o cenário em que Jesus está inserido. Marcos dará ênfase a alguns dados, quando ele vai tratar sobre os aspectos da crucifixão. Marcos vai tratar ou dar ênfase, por exemplo, em primeiro lugar, a negação de alívio demonstrada por Jesus. Quando você inicia os versos 22 em diante, é dito, principalmente no verso 23, que eles tentaram aliviar a dor e o sofrimento de Jesus, dando a ele vinho misturado com mirra, que era uma substância ou uma mistura responsável ou capaz de trazer alívio àquele que estava ali sendo crucificado. O texto diz claramente, Marcos enfatiza que Jesus não aceitou esse tipo de anestésico ou esse tipo de alívio. Marcos vai destacar ainda as horas mencionadas no texto. 3 momentos são mencionados: a terceira hora, no verso 25, a sexta e a 9ª hora, no verso 33, em referência aos momentos ligados à liturgia do templo. Lembra que na introdução eu disse a você que o cenário que compõe o momento em que Jesus está sendo interrogado por Pilatos, também crucificado, estão compostos ou se relacionam com a festa da Páscoa, mas também com o templo. Quando Marcos dá ênfase às horas relacionadas ao evento da crucifixão, ele está fazendo uma referência, ainda que não direta, mas indireta, ao momento litúrgico que ocorria dentro do templo, porque a morte de Cristo está alinhada com a morte do Cordeiro ou o sacrifício do Cordeiro dentro do templo de Jerusalém. Marcos ainda vai destacar a destruição do santuário, citado no verso 29, fazendo referência ao corpo de Cristo. Lembra quando o acusaram de que ele destruiria o templo e em 3 dias o reedificaria? Jesus estava falando sobre o seu corpo, que agora está sendo oferecido na cruz do Calvário. Marcos também vai destacar o teste
para que Jesus se salvasse. Os líderes religiosos, aqueles que estavam ali assistindo, aquela pequena multidão, eles interrogaram não só Jesus, mas sobretudo testaram Jesus na intenção de fazer com que ele pudesse se salvar, oferecendo ou induzindo Jesus a salvar-se a si mesmo. O Marcos também ainda vai destacar a incredulidade dos líderes religiosos diante da cruz. Vai destacar o incidente com o véu do templo. Lembra que o texto vai deixar claro que quando Jesus expira na cruz, o véu do templo se rasga, marcando a ligação íntima entre a morte de Cristo e o templo, e principalmente com a morte de Cristo simbolizando o fim das atividades litúrgicas que representavam o Cordeiro de Deus que agora estava na cruz do Calvário. Por último, Marcos vai destacar ainda a declaração romana de reconhecimento à identidade de Jesus. Quando você vai ao verso de número 39 do capítulo 15, o texto diz assim: o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Em grande parte do livro de Marcos, Jesus tentou suprimir ou até mesmo impedir que as pessoas o identificassem como Messias, como Filho de Deus ou como o próprio Cristo. Mas a partir do capítulo 9 do livro de Marcos, Jesus já não restringe mais as pessoas, de maneira que no capítulo 14 ele se identifica como Filho de Deus. E aqui, não só ele, mas também um romano agora tem a oportunidade de ter face a face a identificação de que, de fato, aquele que está na cruz é o Filho de Deus. A lição ainda vai abordar outros pontos importantes dentro deste contexto da crucifixão de Jesus, e um deles que nós não podemos deixar de relatar é o contexto ou o momento relacionado ao abandono ou ao sentimento de abandono que Jesus teve frente à cruz. Com justiça, a declaração de Cristo na cruz é considerada o clamor do abandono, verso 34, visto que neste momento o final daquilo que havia iniciado no Getsemane ocorre. Se no jardim a angústia derivada da culpa do mundo estava sobre Jesus, na cruz, essa mesma culpa o separou totalmente da presença de Deus. A narrativa bíblica revela, desde Gênesis 3, que enquanto o pecado, a desobediência, afasta o homem de Deus, o sacrifício, o ato de obediência, aproxima o pecador de Deus. Ambas as realidades foram experimentadas na cruz do Calvário. A desobediência que afasta Deus de Cristo e o sacrifício de obediência que aproxima o homem redimido de Deus. A fim de exemplificar essa aproximação resultante do sacrifício de obediência de Cristo, cumprindo Daniel capítulo 9, verso 24 a 27, o véu do templo que separa ou afasta o Santo do Santíssimo se rasga, revelando o caminho e acesso direto a Deus por meio de Cristo, o sumo sacerdote da nova aliança. Então veja, quando Jesus Cristo expira na cruz do Calvário, a morte de Jesus simboliza o momento em que Deus se afasta totalmente de seu Filho para que a culpa e a consequência do pecado estivesse sobre ele, dando ao homem a oportunidade de reconciliação. Enquanto o pecado separa, o sacrifício de Cristo aproxima ou nos dá o direito de nos aproximar pela fé novamente de Deus. O mesmo é simbolizado pelo rasgar do véu do templo, que agora dá acesso direto do homem a Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A lição ainda vai destacar o seguinte: enquanto um pequeno e misto grupo de pessoas presenciava os últimos minutos de vida e, consequentemente, a morte de Jesus ao cair da tarde daquela sexta-feira, famílias em Jerusalém se atarefavam com a preparação da Páscoa. Embora Jesus e os discípulos tenham participado de uma ceia antecipada,
aquela era a noite de relembrar que Deus havia feito algo por Israel no Egito no passado. Logo, é parte indispensável da narrativa de Marcos colocar em relevo o cenário em que a morte e o sepultamento estão inseridos. O cenário é a ceia, que envolve a morte do Cordeiro Pascal, no mesmo momento em que Cristo é então sepultado. Marcos cita José de Arimateia, membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. A referência ecoa a noite da Páscoa, no Egito, onde os fiéis esperavam pela libertação. A reflexão fica por conta de imaginar pelo que os judeus estavam orando naquela ceia, naquela tarde de sexta-feira. Teriam somente se lembrado da libertação do passado ou buscavam a Deus com o intuito de obter a libertação da qual a celebração da Páscoa era um símbolo? Fato é que a celebração da Páscoa naquela tarde marca o fim de um período e o início de um novo ano, assim como está em Êxodo capítulo 12, verso 1 e 2. Ou seja, a morte de Jesus e o seu sepultamento na tarde daquela sexta-feira, dia de preparação para o sábado, não somente sela o ministério terrestre de Cristo na cruz do Calvário, mas também marca o início da celebração da Páscoa, uma celebração, uma comemoração, uma cerimônia que lembrava a libertação do Egito, mas ao mesmo tempo marcava o fim de um período e o início de um novo período. A morte de Jesus sela um período e inicia um novo período de misericórdia, graça e oportunidade de libertação, não somente para os judeus, mas em especial para mim e também para você. Dessa lição que retratou ou resumiu para mim e para você o capítulo 15 do Evangelho de Marcos, tratando sobre o momento do interrogatório de Jesus, o momento em que os judeus decidem pela libertação de Barrabás e pela crucifixão de Cristo, a maneira como Jesus foi tratado pelos soldados, a crucifixão, principalmente a morte e o sepultamento de Jesus. Todo este capítulo nos traz certamente a noção de que todo o ministério de Jesus foi pautado de acordo com aquilo que estava determinado pela palavra de Deus. Em outras palavras, tudo o que aconteceu no ministério de Jesus, em especial seus últimos momentos de vida, sua morte na cruz e o seu sepultamento, estão diretamente alinhados com aquilo que estava previamente profetizado. Se podemos destacar um ponto alto dentro do capítulo 15 da lição dessa semana, é o momento em que não somente Jesus está na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, mas é identificado por um centurião romano como de fato sendo ele o Filho de Deus. Logo, podemos aplicar para mim e a sua vida algo extremamente importante. A obra de Cristo junto ao homem desde o início foi marcado pela iniciativa divina de novamente aproximar o homem de Deus. Ao cumprir a promessa de Gênesis 3,15, nascendo como homem, Deus deu o definitivo passo em direção a unir e aproximar o ser humano de Deus. Na cruz, o clímax da ação divina foi alcançado. Ao se fazer pecado por nós, Jesus aceitou e suportou a aflição da separação do Pai, a fim de proporcionar um meio de aproximar o ser humano de novo de Deus. Jesus sofreu a dor do abandono para que você e eu tenhamos o benefício da reconciliação com o Pai. Veja, toda a obra de Jesus tinha um único e expressivo objetivo: dar a mim e a você o privilégio e a oportunidade de colocar-nos novamente em atitude de reconciliação com Deus. A morte de Cristo na cruz foi o clímax dessa ação redentiva do Senhor, aonde o inocente morre para que eu e você tenhamos oportunidade de mais uma vez sermos reconciliados e vivermos livres na presença de nosso Deus. Espero que o capítulo 15 do Evangelho de Marcos tenha trazido a você profundas impressões, lições importantes, destacando a maneira como Cristo entregou a vida para que você tenha vida.
como Cristo sofreu na cruz do Calvário, a fim de que você tenha a oportunidade de viver e escolher estar com Ele e com Deus eternamente. No próxima lição, na semana que vem, estaremos estudando o capítulo de número 16 e fecharemos com isso, dando conclusão ao Evangelho de Marcos. E eu quero, desde já, desafiar você e motivar você a estudar o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, junto à lição da próxima semana, para que juntos possamos acessar todas as lições importantes que esse capítulo pode nos trazer e, sobretudo, como podemos colocar em prática aquilo que na Palavra de Deus o Senhor nos tem ensinado. Que Deus possa abençoar você. Mais uma vez, eu convido você a estar conosco na próxima semana e, se esse conteúdo foi útil e está sendo útil para você, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas e, de modo especial, também possa deixar o seu comentário, para que eu possa entender e saber como você está entendendo esse conteúdo e, principalmente, como você está colocando em prática as lições ensinadas e apresentadas pelo Evangelho de Marcos. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que, de modo especial, Deus possa estar fazendo em você e por você aquilo que nós não podemos fazer. Deus abençoe você de forma especial e nos encontramos na próxima semana, onde mais uma vez estaremos comentando os assuntos relacionados à lição da Escola Sabatina. Um abraço e que Deus te abençoe.